Está com a 8h10, gente Fernanda. o deputado federal Rubens Ottoni. Mais uma vez, deputado, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, Orisvaldo, Roger Pires, a todos aqueles que nos acompanham aqui pela Manchete. Satisfação poder estar sempre com vocês aqui para a gente poder comentar e passar informações importantes para aqueles que nos acompanham. Nós temos ouvido aqui os nossos parlamentares, né, os deputados estaduais. Esse ano todos eles passaram aqui pela Rádio Manchester, falando, prestando contas do trabalho. Acho que é importante a comunidade acompanhar, né, esse trabalho. E o deputado Rubens Ottoni tem feito isso aqui também, né, tem vindo aqui para poder prestar contas à população sobre as atividades do trabalho que vem realizando e, de maneira específica também, as ações e os projetos do governo federal em Goiás e aqui na cidade. Eu tenho visto aqui, por exemplo, deputado, numa postagem que o senhor mesmo fez, de que de ações aqui no estado de Goiás, especialmente na área da saúde. O senhor informou aqui sobre 102 unidades básicas de saúde, 18 centros de atenção psicossocial, os CAPs, 5 policlínicas, 23 unidades móveis odontológicas, equipamentos para unidades básicas de saúde, que já beneficiaram cerca de 200 municípios aqui em Goiás. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? É um número grande de atividades. Nós falamos aqui só da área da saúde, não entramos em outras áreas, né? Eu queria que o senhor analisasse um pouquinho sobre esse aspecto, essas ações, esses projetos que estão sendo realizados nesse momento. Não, eu agradeço a oportunidade, Orisvaldo. Como você disse, esse espaço é muito importante para prestar contas, porque às vezes o trabalho é intenso e nem sempre a população tem acesso às informações daquilo que a gente tem realizado no trabalho político. Às vezes na política fica mais a imagem das coisas negativas. Aquilo que é feito às vezes não é tão lembrado. E aí me permita, antes de entrar nesse assunto aí, fazer uma referência especial aqui à figura do Adhemar Santilo, que é um exemplo disso, né? Uma liderança que saiu aqui de Anápolis e cumpriu um papel não apenas no Estado, mas no Brasil. E que isso precisa ser lembrado e ser referenciado. O Adhemar começou, porque às vezes a pessoa lembra, o Adhemar foi deputado federal, foi prefeito da cidade. Ele começou aqui no movimento estudantil. No movimento estudantil na cidade de Anápolis. O Zé Ludovico. Teve uma ação importante aqui no Colégio Estadual, né? Trabalhou efetivamente na área do esporte, né? Foi dirigente da Liga Napolina de Desportos, depois foi radialista, então participou do dia a dia da comunidade. Então, quando ele chegou lá a exercer cargo público, exercer mandato, é porque já tinha uma base, já tinha uma referência no trabalho na comunidade. Então, isso precisa ser destacado e ser resgatado. Eu falo isso porque exemplos como esse precisam servir para mostrar que a política pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, competente, para servir as pessoas. E é isso que eu tenho tentado, lá em Brasília, também cumprir esse papel. Quando o Adhemar começou como político, eu era apenas eleitor. Eu votei no Adhemar algumas vezes, né? Então, mas depois nem sonhava que um dia eu também poderia, depois do meu trabalho comunitário também, chegar ao ponto de exercer mandato. A história, a gente já falou desse assunto aqui, né? Adhemar Santilo, Henrique Santilo, lá no início do Partido dos Trabalhadores, eles eram filiados ao Partido dos Trabalhadores, naquele início do PT. Depois eles deixaram para outros projetos. Participaram da fundação do Partido dos Trabalhadores, mas não é nem por isso. Antes disso, antes do Partido dos Trabalhadores, eles já estavam na frente na luta da democracia. Exatamente. Eu até coloquei isso aqui para que o senhor tivesse a oportunidade de comentar, porque o senhor também disputou eleições com o Adhemar em algumas oportunidades, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? Dessa relação, né? Não, e mostra, confirma aquilo que eu tenho tentado mostrar, não no discurso, mas mostrar na prática. Que a política pode ser feita independente dessa questão da disputa partidária, das diferenças partidárias, das disputas eleitorais, da polarização. Você faz parte da democracia. Em determinados momentos você está junto, em determinados momentos às vezes não tem condição de estar no mesmo palanque, mas uma coisa importante na política é o respeito àqueles que pensam diferente. E eu tenho tentado trabalhar assim,
Por isso que eu disse aqui, antes mesmo de eu sonhar em participar da política, ainda não existia o PT, estava na luta lá na ditadura ainda, eu já acompanhava o trabalho do Adhemar, do Henrique, e tive a oportunidade de votar neles. Com o advento aí da superação da ditadura, a abertura política, o surgimento de novos partidos, eu já participei da fundação do Partido dos Trabalhadores. Aí não estivemos, e aí no mesmo palanque, às vezes disputamos, mas nem por isso deixamos de nos respeitar. Isso que é importante na política. Infelizmente tem gente que quer crescer na política criando a desavença, criando a briga, criando a polarização, o enfrentamento, a guerra, a violência, o incentivo ao ódio, a intolerância, ao preconceito. Não é essa a política que eu acredito que deve se fazer. Você tem que fazer a política do bem, a política de servir as pessoas. E é por isso que, depois de toda essa trajetória, uma pessoa como a Adhemar vai ser sempre lembrada com uma boa lembrança. Por quê? Porque fez a boa política, independente de todos concordarem ou não, aceitarem ou não, apoiarem ou não, votarem ou não nele, mas todos reconhecem que cumpriu um papel importante e digno na política da nossa cidade, no estado do país. Quer dizer, o debate tem que ser, inclusive, incentivado, né? É saudável demais, né? Claro. Mas isso não quer dizer que, a partir daí, a gente fique antagonistas até no convívio diário, não é por aí, né? Mas aí, Orisvaldo, falando isso, eu fiz questão de fazer essa referência até para ser um pano de fundo para a pergunta que você me fez. Esse trabalho que eu tenho realizado em Brasília, eu tenho tentado mostrar isso. Servir aos municípios, servir às comunidades, independente de questão partidária, independente das disputas eleitorais, e é por isso que aí tem mais de 200 municípios no estado de Goiás. Só na área da saúde, você citou bem aí as ações que eu consegui em Brasília acompanhar no Ministério da Saúde, para garantir unidades básicas de saúde, para garantir policlínicas. Aqui em Anápolis nós temos 2 unidades básicas de saúde sendo construídas, um no Jardim das Américas e outra na Vila Esperança, mas nós temos mais de 100 sendo construídas no estado de Goiás. Nós temos aí mais de 10 policlínicas, uma delas sendo construída na nossa cidade. Nós temos os CAPs que estão sendo construídos em várias cidades e temos equipamentos que nós temos distribuído em mais de 200 municípios para servir as unidades básicas de saúde, além de unidades odontológicas móveis para os municípios mais distantes, os municípios que têm um território maior, que tem zona rural maior, as unidades odontológicas móveis para servir essas comunidades. Bom, aí, especificamente aqui em Anápolis, né, a gente sempre tem atualizado com o senhor as informações dos projetos, das obras, né, dos investimentos que têm sido feitos aqui na cidade, porque a gente sabe que o senhor acompanha isso de perto, deputado. O que nesse momento tem chamado a sua atenção no acompanhamento dessas ações e dessas obras aqui? Realmente eu faço questão de acompanhar passo a passo, já falei isso aqui para vocês, eu trabalho em Brasília para garantir os recursos, mas também estou atento aqui para garantir que esses recursos que eu traga para a cidade de Anápolis, eles sejam efetivamente usados para servir a comunidade, e não apenas isso. A minha preocupação também é que eles sejam usados com agilidade, para chegar o mais rápido possível para a comunidade, até porque isso abre espaço para que eu possa trazer outros recursos. Então, nós temos algumas ações importantes do governo federal, que eu trabalho em Brasília, que eu citei aqui, a policlínica lá no Adriana Parque, as 2 unidades básicas de saúde que já estão sendo construídas, mas nós temos na área da educação uma escola de tempo integral lá no Residencial Under, que ainda não começou a obra, 2 creches, uma no Jardim Primavera e a outra lá no Copacabana também, que nós estamos acompanhando para que haja uma agilidade no início dessa obra. Mas nós temos também ações em outras frentes, na área do esporte, na área da cultura. Na área da cultura, inclusive, depois vocês dão uma passada lá na Coronel Batista e vê como está ficando bonito o nosso museu histórico. Museu Histórico, recuperação da casa do Zeca Batista, né? Uma casa, a figura histórica nossa, e lá é o nosso museu histórico, recursos
do governo federal através do Ministério da Cultura, mais de R$300 mil que nós conseguimos liberar para que aquela obra se efetivasse. Nós tivemos aqui recentemente até um diretor do Ministério da Saúde, né, trouxe aqui uma informação, deputado, e eu queria que o senhor comentasse sobre isso. É uma parceria que é feita com a APAI aqui de Anápolis para a realização de exames na área de mapeamento genético, um negócio complexo, uma coisa de primeiro mundo, que a partir de agora a APAI de Anápolis vai ser referência, inclusive, para o Brasil, para a realização desses exames. Outro trabalho efetivo que eu tenho realizado em Brasília e com atenção muito grande aqui na cidade de Anápolis é esse relacionamento, essa parceria, esse apoio a essas entidades sociais, entidades filantrópicas, que cumpre um papel importantíssimo para ajudar o poder público e que nem sempre tem o reconhecimento e o apoio do poder público. Então eu tenho tentado buscar no governo federal as condições necessárias para que eles possam continuar desenvolvendo o trabalho. O que você está citando aí, a APAI, faz um trabalho fantástico, sempre fez. E só não faz mais porque às vezes não tem aquele incentivo, não tem aquele apoio necessário. Então agora nós estamos atentos. Todo ano tem recursos do governo federal, recursos de emendas de minha autoria para apoiar a APAI, e agora conseguimos ali reformar aquele prédio ali da Avenida Contorno em frente ao Fórum, para que ali possa desenvolver trabalhos estratégicos nessa área científica de desenvolvimento para poder prestar um serviço que vai além da cidade de Anápolis, porque vai atender de maneira regional. Né? Some-se a isso um outro trabalho também que eu tenho apoiado e temos recursos e vamos ter novidade, queremos já nesse semestre estar funcionando, é o centro de oncológico lá da Santa Casa de Misericórdia. É um investimento do governo federal, que, através do Ministério da Saúde, Anápolis será referência no trabalho de atendimento oncológico a partir desse centro de radioterapia que nós teremos ali, convênio com a Santa Casa de Misericórdia. Então, eu tenho um trabalho integrado com a Prefeitura Municipal, com as secretarias municipais, e tenho esse trabalho também com as instituições, com as entidades. E com um detalhe, Orisvaldo, esse trabalho com as entidades também é independente de diferenças de pensamento. Então, a Igreja Católica, trabalha lá porque é a Santa Casa, a Igreja Católica. Não, nós estamos desenvolvendo agora emendas lá para a Assembleia de Deus Madureira, através da Associação Docas. Eu trabalho lá, dou apoio lá para o Instituto Médico lá onde era o Sanatório Espírita, no ICEB, que é espírita. Então, nós trabalhamos com todas as frentes. Qual que é o meu referencial? Todas as pessoas que queiram fazer o bem, todas as instituições que queiram servir a comunidade, eu tenho interesse de dar um apoio. Elas já estão fazendo, mas a gente quer dar um apoio para que elas possam fazer mais ainda em prol da nossa cidade. E o senhor também está sempre aberto, né, a sugestões, não é? É muito difícil achar o deputado Rubens Ottoni? Não, de maneira nenhuma. Eu faço questão, inclusive, de visitar essas instituições. Não tem uma entidade aqui em Anápolis que já tenha recebido recurso da nossa autoria antes que eu faça uma visita. Né? Faço questão de ir lá fazer a visita, conhecer o trabalho. Já tive a oportunidade de ir lá no INSEB, poder fazer visita para poder ver em que poderia ser útil. Ir lá no abrigo de idosos, que também é coordenado aí pela maçonaria, e fiz questão de ir lá para poder conhecer de perto, e sempre mais de 40 entidades aqui eu já tive a oportunidade ao longo dos anos de poder contribuir e ajudar. Então eu tenho escritório aqui em Anápolis, as pessoas entram em contato comigo para poder buscar informações na área do esporte, tem trabalhado no incentivo às escolinhas de futebol nos bairros. Aliás, o secretário Divino Antônio informou para a gente que já vai acontecer, ele falou a data, eu vou ter que recuperar aqui para ver, a licitação para a reforma do Zeca Puglisi, que tem um recurso que o senhor conseguiu lá também. Exatamente. A licitação, segundo ele, vai ser realizada na área agora. Do esporte, eu consegui o recurso para a recuperação do Jonas Duarte, na administração anterior, consegui o recurso para a recuperação do Zeca Puglisi na administração anterior. Eu espero que essa administração realmente consiga fazer a reforma do Zeca Puglisi, mas eu trabalho também lá na base, lá no bairro, incentivando instituições que trabalham com escolinhas de futebol,
escolinhas de atletismo, para poder as crianças, os adolescentes, a juventude tenham acesso aí ao esporte, e não apenas ao esporte, porque o esporte é aquele espaço para poder treinar o foco, treinar a disciplina. E o Centro de Iniciação ao Esporte, lá na Vila Esperança, um recurso de mais de 4 milhões de reais, que foi através do meu trabalho em Brasília, foi lá no começo do governo Dilma, depois ficou paralisado no governo Temer, no governo Bolsonaro. Quando o presidente Lula voltou, nós retomamos, colocamos mais recursos e inauguramos em 2024. Eu estou até querendo fazer uma observação para o senhor, mas eu estou com medo do senhor dizer, não, isso aí nós já estamos fazendo. A Casa Betânia está também no radar do senhor? Sim, Casa Betânia também é um lugar que nós visitamos, isso que o Roger falou, olha, você tem contato com as entidades? Temos contatos, fiz questão de ir lá na Casa Betânia, conheço de perto o trabalho, e a partir de um projeto desenvolvido, este ano já teremos recursos lá, 150 mil reais para a Casa Betânia, para ajudar num trabalho importantíssimo. Nesse ano, nós teremos mais de 20 instituições de Anápolis que receberão recursos através de emendas parlamentares da minha autoria. Deputado, permita a gente falar um pouquinho de política também com o senhor. Nós recebemos aqui há alguns dias o César Donizete, que veio falar sobre as estratégias do Partido dos Trabalhadores para essas eleições, e ele colocou para a gente que entre as prioridades está o trabalho de reeleição do senhor como deputado federal e também do deputado Gomide como deputado estadual. E o governo do Estado, como é que tem sido essa tratativa, essa articulação? Porque a gente tem acompanhado o debate, a gente vê que o PT ele pretende disputar essa eleição também para governador, embora o foco principal esteja na reeleição do presidente Lula. Você tem razão, porque vai os comentários, a repercussão, vão falando de candidaturas de outros partidos, e a candidatura do PT ainda não está falando. Mas com toda certeza teremos um candidato a governo que defenda o projeto nacional, o projeto coordenado pelo presidente Lula. Se esse candidato será do Partido dos Trabalhadores ou de um partido que venha a apoiar o projeto do presidente Lula, isso ainda está em aberto. E deve ser definido agora em abril, porque tem o espaço limite para novas filiações. Então, a partir dessa janela e desse espaço das novas filiações é que realmente as definições acontecerão. Então, em abril, maio, nós teremos essa definição. A convenção é em julho, mas nós queremos definir agora em abril, maio, para que o Partido dos Trabalhadores possa apresentar também um nome, candidato a governador, que venha a defender esse projeto nacional. O PSOL decidiu agora recentemente, havia uma possibilidade de uma federação com o PT, o PSOL decidiu que não vai estabelecer essa federação, mas já hipotecou apoio ao processo de reeleição do presidente Lula. Que significância tem, né, essa participação do PSOL nesse processo? O PSOL já é um partido que está na base, que tem caminhado conosco, e nós queremos avançar. Na federação que nós temos, tem o PT, tem o PV e tem o PCdoB, e havia essa discussão, como você bem disse, da possibilidade do PSOL vir para a federação. Isso não se efetivou, mas é um partido aliado. Como o PSB, por exemplo, é um partido também aliado e que nos interessa ter um trabalho mais efetivo, mais próximo também aqui em Goiás. O PSB está na vice-presidência do governo federal. Mas nós queremos avançar. O objetivo da discussão para esse ano de 2026 é fazer com que tentar buscar partidos que apoiaram o presidente Lula no segundo turno, na eleição passada, de repente possam já apoiar no primeiro turno. Então esse vai ser um objetivo que seja traçado. Agora, nem sempre essa aliança para a eleição nacional, ela se efetiva numa aliança para o Estado. Né? Às vezes no Estado cada partido já tem os seus compromissos, vai caminhar em palanques diferentes para governo do Estado, mas queremos buscar aliança pelo menos para o governo federal. E falando, desculpa, Roger, só para complementar essa linha de pensamento, falando nisso, a gente, quando termina uma eleição, já praticamente começa a outra, né? Então daqui 2 anos a gente já tem eleição para prefeito novamente. O PSB, né, que é composto com a base de apoio ao presidente Lula em Goiás e no Brasil, aqui em Anápolis, nos últimos anos, caminhou em trincheiras diferentes, né? O senhor acredita que o PSB também possa se alinhar a esse projeto do PT aqui na cidade? A tendência é que sim. A tendência é que cada vez mais o PSB esteja integrado nesse projeto nacional, né?
Então, isso foi uma aproximação natural, e aquilo que nós comentávamos antes, independente da gente estar junto ou não, sempre nos respeitamos, então não tivemos nenhuma dificuldade de relacionamento, entendemos as diferenças eleitorais de momento, às vezes num município ou outro, e isso cria um ambiente favorável para que a gente possa discutir futuro. Mas, como você disse, cada eleição a seu tempo, né? Agora nós vamos tratar da de 2026, que para nós é muito importante. Pois é, por falar em eleição, 2026, como é que está o trabalho do senhor em nível de Estado? Eu tenho trabalhado, o meu trabalho é indiferente de época de eleição, essa é uma marca do meu trabalho. Eu trabalho o tempo todo. O ano passado, por exemplo, esse ano, por exemplo, eu já visitei 70 municípios. Inteirei 70 municípios. Esse ano? Esse ano. Inteirei 70 municípios em Cristalina, sábado à noite. Uma reunião sábado à noite em Cristalina. Inteirei 70 municípios. Aí alguém que está ouvindo fala, pois é época de eleição, né? O deputado está andando. Pois é. O ano passado não era época de eleição e eu visitei os 246 municípios. Então essa é uma marca do deputado Rubens Ottoni. O senhor está visitando um município por dia, em média. Então. Mas eu faço, na verdade, são 5, 6 por dia, porque tem dias que eu não posso fazer visita, porque eu tenho meu trabalho em Brasília, então eu não tenho essa disponibilidade. Terça, quarta e quinta é o meu trabalho lá em Brasília, e aí o restante, sexta, sábado, domingo, segunda, às vezes, depende da segunda-feira, às vezes a gente consegue fazer visita. Então essa é uma marca do meu trabalho, Roger. É um trabalho em todo o estado, independente de época de eleição. Então quando chega a campanha eleitoral, quando você me perguntou como que está o seu trabalho para a campanha eleitoral, ele já está feito. O meu trabalho, eu vou para a campanha eleitoral oferecendo aquilo que eu prestei de serviço para a comunidade. Se isso for referência para que eu possa receber o voto de confiança da população, eu estarei grato e isso possibilitará que eu possa ser eleito. Mas é o que eu tenho para oferecer, diferentemente de, às vezes, outros candidatos que têm outras coisas para apresentar. Eu não, eu apresento o meu trabalho e, graças a Deus, a comunidade, o povo anapolino, goiano, tem percebido o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso trabalho e tem dado esse aval para que a gente possa representar a cidade de Anápolis e o governo e o estado de Goiás em Brasília. Não é por acaso que eu estou no meu 6º mandato de deputado federal. Deputado, o senhor sempre está participando aqui com a gente. Eu vou deixar aqui um tema para a gente não esquecer da próxima vez, que é essa questão da discussão da escala 6x1 em Brasília. Estou à disposição de vir aqui especificamente para conversar sobre esse assunto. Um assunto interessante, está na pauta. Tem 2 temas importantes que eu levantei no meu trabalho em Brasília, que eu já tenho trabalhado já há algum tempo, mas que esse ano, eu diria para você, Fernando, está maduro para poder discutir e para poder avançar. É o tema da escala 6x1 e o tema da tarifa zero do transporte público urbano coletivo. Então, esses são 2 assuntos importantes que estão na ordem do dia em Brasília e que todos os 2 eu faço parte das frentes parlamentares que lideram esse movimento e estou na linha de frente desse debate, então estou à disposição de vocês para tratar desse assunto. Deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Rádio Manchester, né, e uma ótima semana de trabalho. Um grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. E agradecer mais uma vez aqui a professora Geli, né, que está sempre aqui, né, também nos honrando com a sua presença.